Olá, queridos, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a este mais um encontro da nossa EBD Online. Nosso desejo é que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo através do canal da nossa igreja. Eu queria, antes de iniciar essa aula, essa conversa que teremos aqui, mesmo que seja online, eu gostaria de estar orando para que Deus possa estar conduzindo esse nosso encontro. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos diante da tua presença, através dessa tecnologia, para aqui aprendermos, aprofundar o nosso conhecimento na tua palavra, aprofundar, ó Pai, o nosso conhecimento, ó Pai, sobre ti. Ó Deus, que tu possas estar nos conduzindo, possa estar, ó Pai, preparando os nossos corações, o coração de cada um que está assistindo este vídeo, para que a tua palavra possa penetrar, possa gerar as transformações necessárias, para que possamos a cada dia sermos mais semelhantes a Ti, ao Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, que Tu possa estar conduzindo esta aula e possa, ó Pai, estar abençoando a cada um que está aqui conosco, nos assistindo. É o que nós Te suplicamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, estamos... na verdade, esta lição ela vai finalizar uma série de estudos sobre a temática da oração. E o tema desta lição de hoje é, na verdade, uma pergunta, né? E você é uma pessoa de oração? E nós, dentro dessa lição, estaremos abordando, alguns subtemas, E o primeiro é o que é oração. Vamos saber, vamos tentar trazer aqui uma definição sobre o que é oração, até porque estamos vendo essa temática durante vários estudos e é mais como se fosse como uma última lição, uma revisão, daquilo que está sendo abordado. Mas também estaremos trazendo aqui exemplos, que com certeza você que está nos assistindo sabe, mas só para trazer lembrança, de homens e mulheres de oração. A Bíblia está cheia desses exemplos, mas também responderemos, ou tentaremos responder, essa pergunta: por que eu devo orar? É uma temática importante para a vida cristã, e então precisamos saber por que eu devo orar, e também responder esta pergunta: o que uma pessoa de oração deve ter, está faltando aí, deve ter em mente, ou deve ter em sua mente, sobre esta temática. Estaremos então iniciando, trazendo sobre a oração. O que seria oração? Uma definição que nós estamos trazendo é a definição que consta no dicionário da Bíblia de Almeida. É uma definição com bastante informações, e eu queria trazer para os irmãos, e destacar algumas palavras, que vêm dessa definição. Olha só, o que é oração? Oração, ela é uma aproximação, segundo esse dicionário, ela é uma aproximação da pessoa a Deus. Então, primeira coisa que a gente já pode trazer logo nesse primeiro trecho dessa definição: oração nos aproxima a Deus. Oração é
uma forma da gente estar se aproximando, aumentando a nossa comunhão, o nosso conhecimento de Deus. E essa aproximação ela se dá por meio de palavras ou de pensamento, né? De uma maneira particular, né? Ou em público. Nós iniciamos esse estudo fazendo uma oração em público. E a oração inclui confissão de pecados, né? Adoração, comunhão, gratidão, né? A gente utiliza, né, a oração também para agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito a nós, aos nossos familiares, né? Bênçãos recebidas, vitórias alcançadas, cura, né? Também petição pessoal, né? Inclui também a paz, faz parte da oração, nossos pedidos, né? Que nós apresentamos a Deus, e a intercessão pelos outros, né? Na oração nós pedimos pelo outro, pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, né? E conhecidos, trabalho, escola, faculdade. É através da oração que nós apresentamos esses nomes, essas vidas a Deus, né? Então, a oração, eu queria destacar que traz aproximação da pessoa a Deus. Mas não termina aí só esta definição, tá? Ela continua e vem dizendo, nessa definição do dicionário da Bíblia de Almeida, vem dizendo que para ser atendida, a oração requer purificação. Para ser atendida, a oração requer fé. Para ser atendida, a oração requer vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão. E olha que interessante essa parte final: relacionamento correto com as pessoas, né? Há uma relação, e aqui eu vou ser redundante, né? Há uma relação entre nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus e a nossa relação com as pessoas, né? Posso dizer que há uma inter-relação entre esses dois relacionamentos, né? E isso é interessante, que também a relação que eu tenho com as pessoas também afeta a minha relação com Deus, a minha relação com Deus através da oração. Mas nós não vamos nos fixar neste ponto, só queria destacar esta questão, porque nós temos aqui na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres de oração. Se você abrir a sua Bíblia na epístola de Hebreus, aos Hebreus, né? No capítulo, a partir do capítulo 11, nós vamos ver ali uma relação de homens, né, e mulheres que foram lembrados de geração após geração através da sua fé. É o que nós chamamos da galeria dos pais da fé, né? Onde nós vemos homens que foram homens de fé, mulheres que foram mulheres de fé, e é interessante que esses homens, essas personagens bíblicas foram ali citadas na carta porque também foram homens e mulheres de oração. Até porque há essa relação entre fé e oração, e nós vamos ver daqui a pouquinho mais sobre esta questão. Mas podemos citar vários nomes. Abraão, né, que tinha uma intimidade com Deus, assim, de
poder falar com Deus, Moisés também, né? Daniel, né? Um jovem que tinha uma vida de oração, Sara, mulheres, né? Ana, né? A própria Maria, mãe de Jesus. Nós vemos que nós temos exemplos suficientes na Bíblia de exemplos de homens e mulheres que foram homens e mulheres que buscaram esta aproximação com Deus através da oração, e nós podemos citar aqui, talvez não, com certeza, o maior exemplo de alguém que buscou constantemente essa aproximação, esse conhecimento, essa intimidade com Deus, que foi o próprio Jesus Cristo, né? Talvez na Bíblia, né, talvez não, repito, com certeza na Bíblia, esse é o maior exemplo, né, que nós podemos ter como alguém que teve comunhão, que teve aproximação, intimidade com o Pai. Jesus Cristo é, portanto, o nosso maior exemplo de alguém que exercitava a oração, alguém que praticava a oração, alguém que orava, né? Mas eu queria dar continuidade aqui para responder esta pergunta: por que devo orar, né? Por que eu devo orar? Primeiro item que eu trago para responder, na verdade nós trouxemos aqui algumas respostas para esta pergunta, e a primeira resposta é bem simples e bem objetiva, né? Por que devo orar? Porque a Bíblia nos manda orar, né? Além de a gente poder ter vários exemplos bíblicos de pessoas de oração, a Bíblia é também enfática em relação a esse tema, e ela traz essa orientação direta que devemos orar. E a gente pode, versículo, né, que a gente lembra logo é esse versículo esse registro de Paulo quando escreve a sua primeira carta aos crentes de Tessalônica, né, e ele vem dizendo: orai sem cessar. Mas também Jesus, no registro de Mateus, ele fala também sobre a oração, e vai dizer assim: vigiai e orai, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele vem falando que, na verdade, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então ele vem não apenas orientando sobre a prática, sobre o exercício da oração, mas também vem dizendo o porquê da sua orientação, né? A oração, ela fortalece o espírito. A oração faz com que o nosso espírito seja fortalecido para que não entremos em tentação, para que não cedamos às tentações, né? Para que, apesar da nossa carne ser fraca, o espírito possa estar suficientemente forte para dominar os nossos pensamentos, para dominar as nossas atitudes. Então, Jesus vem neste trecho da Bíblia, né, nessa orientação, não apenas incitando, né, a oração, mas também dizendo uma das finalidades da oração, né? Então, por que devo orar? Porque a Bíblia nos manda orar. Mas também, por que devo orar? Porque Jesus nos deu exemplo. Acabamos de falar aqui, né, que dentro daquele rol de homens e mulheres de oração, Jesus é o nosso maior exemplo.
E nós vemos vários versículos nos evangelhos falando que Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Lucas 5,16. Naqueles dias, também Lucas, registra, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte, a fim de quê? A fim de orar. E passou a noite toda em oração a Deus. Por último, trago mais um versículo aqui, que é a própria orientação de Jesus, de como nós devemos fazer para orar. A gente vê que Jesus tinha essa prática, esse hábito em relação à oração de se retirar para estar a só, para estar só ele e o Pai, para ter o seu momento de oração. E nesse versículo de Mateus 6, do capítulo 6, ele orienta assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, também se retire, se destaque para um local que seja apropriado para você estar a só, com Deus. Entra no teu quarto e fecha a porta, ou seja, para não ter interferências, para que ninguém possa atrapalhar esse momento seu com Deus, e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, por que eu devo orar? Porque Jesus nos deu exemplo. Mas também, por que eu devo orar? Porque a oração resulta em intimidade com Deus. Falamos isso logo no início, nós falamos que a oração é a aproximação da pessoa a Deus, O pastor Hernandes Dias Lopes vem dizendo assim: a oração é uma via de mão dupla, onde nos deleitamos em Deus, ou seja, onde sentimos prazer de estar diante de Deus, e Deus tem prazer em nós, de ver-nos relacionando, buscando relacionar, buscando comunhão, buscando intimidade com Ele. Não apenas Jesus buscava a intimidade com o Pai, mas também o Pai tinha prazer em seu Filho unigênito. E aí a gente pode trazer para a nossa relação de pai e filho, mãe e filha, como é prazeroso para nós pais, ver que os nossos filhos estão se relacionando conosco, estão próximos a nós, buscam estar próximos a nós, buscam conversar conosco, E assim também deve ser para os filhos o prazer de ter uma oportunidade de estar falando sobre qualquer assunto com os seus pais. Há uma relação mútua, há um deleite mútuo nesta relação que é promovida pela oração. Então, por que eu devo orar? Porque oração resulta em cada vez mais intimidade com Deus. Mas por que eu devo orar? E aqui antes tem um versículo, que comprova o texto do pastor Hernandes Dias Lopes, Mateus 17,5, e eis, vindo na nuvem, uma voz que dizia, isso está se retratando sobre Deus falando com seu Filho, Jesus, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, mas por que eu devo orar também? Um último motivo que eu trago, dentre vários outros, eu devo orar porque através da oração exercitamos a nossa fé em Cristo. Através da oração a nossa fé é amadurecida em Cristo. Através da oração, desta comunhão, a nossa fé aumenta em Cristo. Charles Spurgeon é um pregador inglês do século XIX. Ele vai dizer assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Devemos entender que a oração
é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou. Pois, como diz certa frase, a oração, através da fé, nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Charles Spurgeon. Então, a oração nos leva a reconhecer e conhecer. Repito, a oração nos leva a reconhecer e conhecer a grandeza do nosso Deus, né? A oração nos leva a aumentar a nossa fé nesse Deus, em amadurecer a nossa fé, né? Uma fé madura, uma fé que nos leva a crer, uma fé que nos leva a esperar, uma fé que nos leva a acreditar nas promessas do nosso Deus. Então, por que eu devo orar também? Porque a oração, ou através da oração, nós exercitamos a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, né? Mas, então, se nós já sabemos o que é oração, né? Já sabemos aqui já falamos aqui um rol de homens e mulheres de oração que a Bíblia cita, e respondemos aqui com pelo menos 4 argumentos por que devo orar. Então, o que uma pessoa de oração deve ter em mente, né? O que uma pessoa de oração deve ter em mente? Primeira coisa, uma pessoa de oração deve ter em mente que deve ter a consciência do tempo a sós com Deus, né? Uma pessoa de oração precisa ter a consciência da importância desse momento a sós com Deus. De ter um momento seu, né? Como vemos, né? Passamos aqui o slide falando sobre a orientação de Jesus de entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos com o nosso Deus. Então, a primeira coisa que uma pessoa de oração tem em sua mente é dessa importância, né, consciência dessa importância desse tempo a sós com Deus. Esse tempo a sós com Deus eu quero trazer algumas características desse momento, né? Primeiro, dizer que é necessário disciplina para que tenhamos esse momento a sós com Deus, tá? É necessário disciplina porque a gente vai observar que não é algo natural nosso. É necessário disciplina como um exercício, né? E aí, quando a gente pensa em exercício, a gente vem trazendo logo a imagem de um atleta, né? Um atleta precisa de disciplina para que se possa preparar, para que se possa capacitar, para que possa pegar uma capacitação física, né? Então é necessário disciplina em relação a esse tempo a sós com Deus, tá? É necessário também que esse tempo de oração, né, esse momento com Deus, se torne um verdadeiro hábito em nossas vidas, tá? E aí eu queria dizer para você o seguinte: algumas atitudes, né, algumas ações nossas, quando nós desejamos que essas ações possam virar um hábito em nossa vida, é necessário uma disciplina, como acabamos de dizer, em praticar recorrentemente aquela atitude, tá? Na verdade, um hábito, de uma prática, né? Na verdade, uma prática só se torna um hábito em nossa vida quando nós exercitamos aquela prática em pelo menos 3 semanas, ou seja, durante 21 dias ininterruptos, quando eu pratico aquela
aquela atitude, aquele ato, aquela prática, então se torna um hábito. Então é preciso disciplina para quê? Para que esse tempo a sós com Deus, né, esse momento que eu necessito ter diariamente com o meu Deus, se torne um hábito, né? É preciso entender que esse tempo a sós com Deus, com o tempo aumenta. Eu vou explicar. Ficou meio confuso, assim, muito tempo, né? Na verdade, com a prática do tempo a sós com Deus, esse tempo que nós destinamos a esse momento, né, com o decorrer da prática, nós vamos sendo motivados a investir mais tempo nesta prática, ou seja, a investir mais tempo nesse momento com Deus, tá? Porque nós vamos vendo os resultados, nós vamos vendo os benefícios para a nossa vida com esse tempo que nós dedicamos, que nós separamos para estarmos a sós com o nosso Deus. Mais uma coisa é que um crente precisa ter em sua mente, um crente de oração, que essa prática, esse momento não é uma coisa apenas direcionada ou que deve ser praticada pelos pastores, pelos diáconos, pelos líderes da igreja, mas é uma orientação, até mesmo que Jesus dá, para todos. É uma prática que é necessária a todos aqueles que querem ter uma vida espiritual, uma vida cristã e uma vida de relacionamento com os outros, uma vida social, em todas as áreas da nossa vida, elas são beneficiadas por esse momento. Tá? O relacionamento com Deus não nos beneficia apenas no lado espiritual, vamos dizer assim. Até porque nós somos um ser único, né? Temos diversas ações, diversas áreas na nossa vida, mas somos um ser único. Então, o tempo a sós com o nosso Deus visa o crescimento de todas as áreas da nossa vida. Tá? Portanto, é para todos, não é apenas para alguns, não é apenas para aqueles que estão à frente de algum trabalho, ou apenas para aqueles que se dedicam em estudar ou pregar, fazer uma mensagem, pregar a palavra de Deus, estar à frente de uma classe de ABD. Não, é para todos. Tá? Então, esse momento é um momento que a pessoa precisa ter como prioridade na sua vida. Então, primeira coisa que alguém de oração, uma pessoa de oração tem em sua mente é que devemos ter consciência da importância do tempo a sós com Deus. Eu quero dizer para você que vou gastar um tempinho rapidinho aqui sobre esse tempo. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Tá? Tempo a sós com Deus. Tá? Esse aqui é um livro que foi escrito pelo pastor Edson Queiroz, e ele dá algumas orientações aqui que eu quero ler rapidamente para vocês. Eu acho bastante importante isso. Primeira orientação é ter um horário especial. E esse horário é um horário que você vai definir, né? Mas é um horário em que você vai definir como sendo prioritário e que você vai programar o seu dia, tá? Para que aquele horário seja respeitado, tá bom? Precisa ser algo que faça parte da nossa agenda diária, tá? Além de ter um horário especial para esse momento a sós com Deus, o pastor Edson Queiroz, ele nos orienta a ter um lugar especial, né? Além do horário, precisamos ter um lugar para a nossa comunhão com Deus. É um local dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho,
ou um local, né, mesmo que seja fora da sua casa, não sei, é um local em que você se sinta bem, é um local que você se sinta à vontade para falar com Deus, para cantar, para ler a sua Bíblia, né, sem o quê? Sem interferências externas. Então, um horário especial, um lugar especial, e além disso, esse momento deve ser diário, né? Assim como a gente tem as nossas necessidades diárias de comer, de beber, né, de dormir, também precisamos colocar esse momento a sós com Deus, esse tempo a sós com Deus, como uma necessidade diária, portanto deve fazer parte da nossa rotina diária, tá? Então, dentro de várias orientações aqui, eu queria destacar essas 3 que o pastor Edson Queiroz traz no seu livro Tempo a Sós com Deus, né? E é importante então que tenhamos isso em mente, tá? Mas o que além disso uma pessoa de oração deve ter em mente? Deve ter em mente que a oração, ela nos leva a confiar que Deus é poderoso para fazer mais daquilo que eu estou pedindo em oração, mais do que peço em oração, né? A oração vai ampliar o nosso conhecimento sobre a grandeza de Deus. A cada passo que eu dou em conhecer o nosso Deus, a cada passo que eu dou em aumentar a minha intimidade, aumentar a minha comunhão com Deus, eu vou conhecendo mais o nosso Deus, vou conhecendo mais de sua vontade, vou conhecendo mais do seu poder, vou conhecendo mais das suas características, dos seus atributos. Então, a oração faz com que ampliemos o nosso conhecimento de Deus e, portanto, da sua grandeza, do seu poder, daquilo que ele fez, tem feito e continuará fazendo em nossas vidas, né? A oração, ela, conforme já foi falado, ela aumenta a nossa fé. E esse aumentar a nossa fé nos leva a crer algo de forma semelhante como Paulo expressa a sua fé em Efésios 3:20. E ele vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E não estou botando slide, desculpa. Tudo mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Efésios 3:20. Então, existe então esse benefício para nós em relação à oração. Aumenta a nossa fé, né? E podemos ver que Deus sempre faz além daquilo que a gente pode pensar, ou pedir, imaginar, né? Porque Deus é Deus grandioso, Deus de poder, Ele é tremendo. Mas uma outra coisa também que uma pessoa de oração deve ter em mente é cultivar um ministério de intercessão em favor de muitos. Aliás, essa é uma característica que podemos ver na pessoa de Jesus, tá? A oração sacerdotal, né, de Jesus, que consta lá no Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ver ali, ela pode ser dividida em 3 partes, mas vamos ver ali, mais uma vez, né, Jesus orando por nós, orando pelos seus discípulos, orando pelo outro, orando pelos outros, né? Isso é importante, né? Então a gente pegar esse exemplo e cultivar o que o autor da nossa lição vai chamar como ministério de intercessão em favor de muitos, né? Então nós vemos várias partes dessa oração sacerdotal que Jesus está direcionando a sua oração aos seus discípulos, a nós também, né? Nós podemos ver, olha, eu rogo por eles, capítulo 17, versículo 9, guarda em teu nome
aqueles, ou seja, aqueles ainda que iriam crer em Jesus. Não peço que os tire, não peço que tire eles do mundo, mas que eles possam ser livres do mal. Santifica-os na tua verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Queridos, nós chegamos ao fim desta lição, falando então algumas características da oração, definição daquilo que entendemos, né? Na verdade, o dicionário da Bíblia de Almeida nos traz, né, a definição de oração. Trouxemos aqui exemplos, né, apenas alguns exemplos de homens e mulheres que se dedicaram à oração, ao conhecimento, a aumentar a comunhão, a intimidade com Deus, né, e foram histórias de vida inspiradoras para nós. Trouxemos aqui algumas respostas para esta pergunta, que é: por que devo orar? E por último, nós trouxemos aquilo que deve estar na mente de alguém que busca ser uma pessoa de oração, que é buscar essa prática diária do seu momento a sós com Deus, de estar entendendo que quando eu busco essa prática, quando eu busco essa intimidade com Deus, eu estou aumentando a minha fé por conhecer a grandeza de Deus, né? E também cultivar neste momento de oração esse momento de estar orando, intercedendo pelos outros, né? Intercedendo pelos meus familiares, intercedendo não apenas por mim, mas por aqueles que precisam conhecer ao Deus que servimos, orar por aqueles vizinhos que precisam também de Deus, precisam da misericórdia de Deus em suas vidas. Então é esse ministério de orar pelo outro. Eu quero terminar esse nosso encontro dizendo essa frase, em relação que cabe, né, perfeitamente para este tema, que é a oração, né? Fazer a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu repito devagar para que possa realmente você que está me assistindo compreender a profundidade desta frase. Fazer a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal que nós precisamos fazê-la como a coisa principal da nossa vida, é intimidade com Deus. É viver uma vida de oração. É ter um momento diário de encontro com o nosso Deus. Não é algo fácil, devido às nossas rotinas, devido aos nossos compromissos, mas é algo que deve ser colocado como a coisa principal, para que então eu possa priorizar esse momento e todo o resto ser algo que venha na minha vida ser algo secundário em relação a este momento, a esta prática que eu preciso buscar diariamente na minha vida. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que estão nos assistindo, e que possamos
responder essa pergunta aí, que foi o tema desta lição. E você? É uma pessoa de oração? Se não for, se você julga não ser, ou julga que a sua prática de oração está aquém daquilo que você gostaria, ainda há tempo. Repense, planeje, coloque como prioridade, coloque isso como sendo algo principal na sua vida, que eu tenho certeza que você colherá frutos abençoadores desta prática. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Grande abraço e fiquem com Deus.